Olha só, as regras do jogo para o rastreamento do câncer de mama aqui no Brasil mudaram. E essa mudança traz uma nova camada de complexidade, é verdade, mas principalmente de poder de decisão para muita gente. A pergunta parece simples, né? Fazer ou não o exame aos 40. Mas a resposta, agora, envolve um equilíbrio muito delicado entre os benefícios e os riscos. Vamos entender direitinho o que mudou nessas diretrizes do Ministério da Saúde e, mais importante, como essa mudança coloca a decisão final nas mãos de cada pessoa, sempre em conversa com os profissionais de saúde. Bom, antes de mais nada, é fundamental a gente separar as coisas. Uma coisa é o rastreamento, que é o foco aqui. São aqueles exames de rotina feitos em quem não sente absolutamente nada. Outra coisa, bem diferente, é o diagnóstico precoce. Esse acontece quando já existe um sintoma, um caroço, uma dor. Aí a investigação é outra história. Essa decisão do Brasil, ela não surgiu do nada, viu? Ela faz parte de uma conversa que está acontecendo no mundo todo e que ganhou muita força recentemente, principalmente por causa de uma mudança bem grande que veio lá dos Estados Unidos. Pois é, a Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, que a gente conhece pela sigla USPSTF, é uma baita referência em saúde pública global. E quando eles, com base em novas evidências, baixaram a idade de recomendação, isso gerou um efeito dominó no mundo todo. Mas afinal, por que essa mudança tão grande lá nos Estados Unidos? Os motivos são bem claros. Primeiro, um aumento que preocupa, de 2% ao ano, no número de casos em pessoas mais jovens. Segundo, novos cálculos que mostraram que a balança entre benefícios e danos ficou mais favorável. E um ponto crucial, um esforço para tentar diminuir as desigualdades na saúde. Só que rastrear mais cedo não é uma solução mágica. E por muitos anos, os próprios especialistas aqui do Brasil recomendaram muita cautela. E o motivo para isso é bem específico: os possíveis danos do exame. É isso mesmo. A posição oficial anterior era bem direta. Para quem tem entre 40 e 49 anos, os possíveis prejuízos do rastreamento eram maiores que os benefícios. E um dos principais riscos tem um nome: sobrediagnóstico. O que é isso? Bom, é quando o exame encontra alterações que, na verdade, nunca virariam um problema de verdade, nunca ameaçariam a vida da pessoa. Só que, uma vez que se acha, o tratamento vem junto. Cirurgia, químio, radioterapia, tudo isso, no fim das contas, de forma desnecessária. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse dilema, olha esse dado do Serviço de Saúde do Reino Unido. A estatística é forte, né? Ela mostra que para cada vida que o rastreamento salva, outras pessoas podem acabar passando por tratamentos que talvez nunca precisassem. É um desafio e tanto. Então, o que o Brasil fez? De um lado, tinha essa pressão global para começar mais cedo. Do outro, essa cautela toda que já existia por aqui. O resultado foi um novo caminho, uma espécie de caminho do meio, que tenta equilibrar essas duas visões. E essa tabela mostra bem a diferença na prática. Enquanto os Estados Unidos agora recomendam o exame de rotina para todo mundo a partir dos 40, o Brasil escolheu outra abordagem. O acesso ao exame a partir dos 40 anos é garantido, sim, mas a decisão final vira uma escolha compartilhada e bem informada. É exatamente aqui que a gente chega no coração de toda essa mudança, pelo menos para a faixa dos 40 aos 49 anos. Esse conceito de decisão compartilhada. E para entender essa escolha, a gente precisa olhar para os dois lados da balança. De um lado, está o benefício. Os cálculos estimam que para cada 1.000 pessoas que começam a rastrear aos 40 em vez de aos 50, a gente consegue evitar 1,3 mortes a mais por câncer de mama. Só que tem o outro lado da balança, os danos. Começar o rastreamento mais cedo aumenta em 60% a chance de um resultado falso positivo. Sabe, aquele susto que leva a mais exames, mais preocupação e muitas vezes a biópsias que nem precisavam acontecer. Então, o ponto crucial é esse. É sobre colocar na balança um benefício que existe, mas é modesto, contra danos que são muito reais e bem mais frequentes, como os alarmes falsos, o estresse que isso gera e o risco de passar por procedimentos invasivos sem necessidade. Mas olha, é muito importante lembrar de uma coisa. O rastreamento detecta o câncer, ele não impede que o câncer apareça. Por isso a conversa precisa ir além do exame. A gente precisa focar no que pode ser feito para diminuir o risco desde o começo. E essa informação aqui é muito poderosa. Os dados mostram que mais ou menos 1/3 de todos os casos de câncer de mama estão ligados a fatores que a gente pode controlar, a escolhas do nosso dia a dia.
E as estratégias mais eficazes de prevenção são, na verdade, velhas conhecidas de uma vida saudável. Se manter em movimento, cuidar do peso, comer bem, evitar ou limitar o álcool, não fumar. Tudo isso comprovadamente ajuda a reduzir o risco. Isso nos leva a algo que vale para todo mundo, não importa a idade. A tal da conscientização corporal, que nada mais é do que conhecer o próprio corpo, saber o que é normal para si e, claro, procurar ajuda médica se notar qualquer coisa diferente. E aqui estão alguns sinais que devem sempre acender um alerta e motivar uma visita a um profissional de saúde em qualquer idade. Um caroço novo, alguma secreção diferente, mudanças na pele ou no formato da mama, qualquer coisa fora do normal. No fim das contas, a grande mensagem dessa nova diretriz é que ela é menos sobre uma regra fixa e mais sobre uma conversa. Ela dá ferramentas para que as pessoas possam pesar, junto com os médicos, as evidências de um lado, seus valores e medos do outro, e aí sim tomar a melhor decisão. A pergunta a se fazer não é mais o que a regra diz, e sim o que faz mais sentido para mim nesse momento.